Hoje eu vou falar sobre o bairro dos Pimentas, localizado na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Falar dos Pimentas é falar de um território que reúne história, trabalho, migração, crescimento urbano, cultura e muita participação popular. É também conhecer um lugar que, pelo tamanho de sua população e pela variedade de suas atividades, muitas vezes parece uma cidade dentro de outra cidade. O bairro está situado na parte leste de Guarulhos, próximo da divisa com Itaquaquecetuba e com bairros do extremo leste da capital paulista. A região cresceu entre dois importantes eixos rodoviários, a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Ayrton Senna. Entre elas, a estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira funciona como uma verdadeira coluna vertebral, concentrando circulação de ônibus, automóveis, pedestres, lojas e serviços. Essa localização ajuda a explicar por que os moradores mantêm relações não apenas com o centro de Guarulhos, mas também com São Miguel Paulista, Itaim Paulista e outras áreas da zona leste de São Paulo. Antes de continuar, é importante esclarecer uma diferença. Oficialmente, Pimentas é um dos bairros administrativos de Guarulhos. Porém, no cotidiano, a expressão região dos Pimentas costuma ser usada de forma mais ampla, incluindo ou aproximando localidades como Parque Jurema, Jardim Nova Cidade, Jardim Pimentas, Parque São Miguel, Jardim Arujá, Conjunto Marcos Freire e outras vizinhanças. Essa variedade de nomes mostra como a identidade dos moradores se relaciona tanto com o bairro oficial quanto com o loteamento, a vila, o jardim, o parque e a rua onde cada família construiu sua vida. A história do território começou muito antes de sua urbanização. A paisagem era marcada por cursos d'água, áreas de várzea, mata, caminhos de terra e propriedades rurais. A proximidade com o rio Tietê e a ligação entre as antigas áreas de São Miguel e Bom Sucesso fizeram da região um espaço de passagem e de circulação. Um dos caminhos antigos acabou se transformando ao longo do tempo na atual estrada Juscelino Kubitschek. Assim, a principal via do bairro de hoje conserva, em outro formato, uma função que já existia no passado: conectar pessoas, mercadorias e diferentes comunidades. Também existe uma curiosidade a respeito do nome do bairro. Durante muito tempo, repetiu-se a ideia de que o nome Pimentas teria surgido porque indígenas cultivavam pés de pimenta no local. Essa versão faz parte da tradição oral, mas não possui comprovação documental. Pesquisadores da história de Guarulhos encontraram uma explicação considerada mais consistente. O nome estaria ligado à família Pimenta, que possuía terras na região. Um documento de 1906 registra uma questão envolvendo Ana Pimenta e outros moradores, além de mencionar terrenos relacionados aos Pimentas. Esse registro reforça a hipótese de que o nome nasceu do sobrenome de uma família. Antes disso, a localidade era frequentemente chamada de São Miguel devido à proximidade e à relação histórica com São Miguel Paulista. Durante algumas décadas, os dois nomes chegaram a ser usados ao mesmo tempo. Mais tarde, a denominação Pimentas prevaleceu e o nome oficial, Bairro dos Pimentas, foi reconhecido pela Divisão Municipal de Bairros em 1988. No começo do século XX, a região ainda apresentava muitas características rurais. Parte importante da economia de Guarulhos estava relacionada à extração de areia e à produção de tijolos, telhas e outros materiais cerâmicos. A existência de água, argila, areia e lenha favoreceu o surgimento de olarias. Em 1970, havia 12 olarias na região dos Pimentas. Essa atividade conectava o bairro ao crescimento da capital paulista e de toda a região metropolitana, pois os materiais produzidos em Guarulhos ajudavam a abastecer a construção civil. Outro marco econômico foi a instalação, por volta de 1939, de uma fábrica conhecida popularmente como Fábrica de Pólvora ou Trotil, na área do atual Jardim Arujá. A proximidade da nitroquímica, em São Miguel Paulista, também gerava empregos. Esses estabelecimentos, somados ao avanço da industrialização de Guarulhos, atraíram trabalhadores e estimularam a ocupação de áreas que antes eram pouco povoadas. A inauguração da rodovia Presidente Dutra, em 1951, modificou profundamente a organização do território. A rodovia aproximou Guarulhos dos grandes centros econômicos do país e fortaleceu a instalação de indústrias e atividades logísticas. Décadas depois, a rodovia Ayrton Senna criou outro importante corredor de circulação. Entre uma rodovia e outra, os Pimentas passaram por um crescimento acelerado.
O Jardim Arujá, registrado em 1952, aparece na pesquisa histórica municipal como o loteamento mais antigo oficialmente implantado na região. Depois dele vieram muitos outros. Entre as décadas de 1950 e 1980, antigas propriedades foram divididas em lotes destinados principalmente a famílias trabalhadoras. Muitas pessoas compraram seus terrenos, construíram suas casas aos poucos e participaram diretamente da formação das ruas e das comunidades. Esse processo esteve ligado à industrialização de Guarulhos e à migração. A cidade recebeu trabalhadores vindos de várias partes do estado de São Paulo e de outras regiões do Brasil, com forte presença de pessoas vindas de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná e de outros estados. Famílias procuravam emprego, moradia e novas oportunidades. Cada grupo trouxe modos de falar, receitas, festas, músicas, costumes e tradições religiosas. Por isso, a diversidade cultural é uma das marcas dos Pimentas. O crescimento, porém, ocorreu mais rapidamente do que a implantação da infraestrutura urbana. Em muitos loteamentos, as casas chegaram antes do asfalto, da rede de água, da iluminação adequada, das escolas, dos postos de saúde e do transporte público. Diante dessas dificuldades, moradores organizaram associações, comissões, mutirões, movimentos populares e manifestações. Eles reivindicaram pavimentação, abastecimento de água, linhas de ônibus, educação, saúde, regularização de moradias e urbanização. Essa participação comunitária é essencial para entender o bairro. Muitas melhorias não apareceram como presentes prontos. Elas foram resultado da persistência de pessoas que fizeram reuniões, recolheram assinaturas, participaram de assembleias e trabalharam coletivamente. Portanto, a história dos Pimentas não é apenas a história de prédios, estradas e números. É a história de trabalhadores e famílias que ajudaram a transformar o território. Os números atuais mostram a dimensão dessa transformação. De acordo com o censo de 2010, o bairro dos Pimentas tinha 156.748 habitantes. No censo de 2022, esse total chegou a 168.232 moradores. Isso representa um aumento de 11.484 pessoas, ou aproximadamente 7,3% em 12 anos. Para compreender o tamanho dessa população, vale fazer algumas comparações. Guarulhos tinha 1.290.000 e 1.771 habitantes no censo de 2022. Portanto, cerca de 13% de toda a população do município morava no bairro dos Pimentas. Em outras palavras, aproximadamente 1 em cada 8 guarulhenses vivia ali. Pimentas era o bairro mais populoso de Guarulhos e também o bairro mais populoso do estado de São Paulo. Entre os 17.576 bairros reconhecidos pelo censo de 2022 em todo o país, ocupava a 6ª posição. Tinha menos habitantes apenas que 4 bairros do Rio de Janeiro e que a cidade industrial de Curitiba. O bairro possuía, sozinho, uma população maior do que a de muitos municípios brasileiros. Por isso, quando alguém diz que os Pimentas parecem uma cidade, não está exagerando muito. Essa grande população movimenta uma economia local diversificada. O comércio se destaca principalmente ao longo da estrada Juscelino Kubitschek, da Avenida Jurema e de outras vias de grande circulação. Há supermercados, farmácias, lojas de roupas e calçados, bancos, restaurantes, oficinas, clínicas, escolas particulares e muitos pequenos negócios. Em várias partes do bairro, os moradores conseguem resolver necessidades do cotidiano sem precisar se deslocar até o centro de Guarulhos. O fortalecimento do comércio e dos serviços fez dos Pimentas uma centralidade urbana, ou seja, um ponto de referência para moradores do próprio bairro e de áreas vizinhas. Ao mesmo tempo, as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna continuam atraindo empresas industriais, de transporte e de logística. Assim, o bairro reúne diferentes formas de trabalho: emprego industrial, comércio formal, serviços, atividades autônomas, trabalho por aplicativo e empreendedorismo familiar. Na mobilidade, o Terminal Pimentas e os corredores de ônibus têm papel fundamental. Diariamente, muitos moradores se deslocam para outras áreas de Guarulhos, para bairros da Zona Leste de São Paulo e para municípios vizinhos. A localização estratégica facilita conexões metropolitanas, mas o grande número de deslocamentos também produz trânsito, ônibus cheios e viagens demoradas. Melhorar o transporte coletivo e ampliar as alternativas de mobilidade continuam sendo questões importantes para a qualidade de vida da população. Na educação e na cultura, a região possui escolas municipais e estaduais, CELs, espaços esportivos e o Teatro Adamastor Pimentas. Um dos acontecimentos mais marcantes foi a
inauguração em março de 2007 do campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A instituição abriga a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, oferecendo cursos superiores e desenvolvendo pesquisas e atividades de extensão. A presença de uma universidade federal no bairro tem grande valor simbólico, pois aproxima o ensino superior público de uma das áreas mais populosas da metrópole. O CEU Pimentas e outros centros educacionais da região oferecem atividades para crianças, jovens, adultos e idosos. O Adamastor Pimentas recebe apresentações, debates e eventos comunitários. Esses espaços ajudam a mostrar que cultura não é algo restrito ao centro das cidades. Ela também é produzida nas periferias, nas escolas, nas praças, nas igrejas, nos grupos de dança, no teatro, no hip hop, nas festas populares e nas iniciativas dos próprios moradores. Na saúde, o Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso é uma referência importante para a população da região. Há também unidades básicas e outros serviços públicos distribuídos pelo território. Como acontece em bairros muito populosos, o desafio é garantir que a rede de atendimento cresça junto com a demanda. Quanto maior a população, maior é a necessidade de profissionais, equipamentos, vagas, prevenção e atendimento próximo das residências. No campo ambiental e do lazer, merece destaque o Centro Municipal de Educação Ambiental Parque Chico Mendes. Localizado na região dos Pimentas, o parque oferece área de mata, trilhas, espaços de convivência e estruturas para atividades esportivas e educativas. Em um território densamente urbanizado, áreas verdes como essa são importantes para o lazer, a educação ambiental, o contato com a natureza e a proteção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, o crescimento urbano trouxe desafios relacionados aos córregos, à drenagem, ao descarte de resíduos, à ocupação do solo e à preservação das áreas naturais. Cuidar dos rios e das áreas verdes não significa voltar ao passado rural, mas planejar um futuro mais saudável. A preservação ambiental, o saneamento e a prevenção de enchentes precisam caminhar junto com a construção de moradias e com o desenvolvimento econômico. Hoje, os principais desafios dos Pimentas envolvem mobilidade, habitação, regularização urbana, segurança, preservação ambiental e ampliação dos serviços públicos. É importante reconhecer esses problemas sem reduzir o bairro a eles. Muitas vezes, áreas periféricas aparecem nas notícias apenas quando ocorre alguma dificuldade. Isso produz uma imagem incompleta porque deixa de lado a capacidade de trabalho, a criatividade, a solidariedade, a cultura e as conquistas da comunidade. Os Pimentas não são apenas um bairro distante do centro, são um território com sua própria centralidade, sua memória e sua identidade. A região guarda marcas dos antigos caminhos, das olarias, das fábricas, dos loteamentos, das migrações e das lutas sociais. Ao mesmo tempo, é um lugar do presente, formado por escolas, universidade, comércio, serviços, equipamentos públicos, áreas culturais e milhares de projetos de vida. Conhecer a história dos Pimentas ajuda a compreender a própria história da Grande São Paulo. O bairro mostra como a metrópole foi construída por trabalhadores que chegaram de muitos lugares, levantaram suas casas, criaram redes de vizinhança e lutaram por direitos. Mostra também que o desenvolvimento de uma cidade não acontece apenas nas regiões centrais. Ele acontece onde as pessoas moram, trabalham, estudam, cuidam de suas famílias e transformam o espaço diariamente. Para concluir, podemos dizer que os Pimentas representam uma parte fundamental de Guarulhos. Com 168.232 moradores, o bairro possui dimensão populacional de cidade, mas sua importância não pode ser medida apenas por números. Ela está na memória dos antigos moradores, na diversidade trazida pelas migrações, na força do comércio local, na presença da universidade, nas atividades culturais, na participação comunitária e nas novas gerações que continuam construindo o futuro da região. Falar dos Pimentas é, portanto, falar de resistência, pertencimento e transformação. É reconhecer um bairro que cresceu enfrentando dificuldades, conquistou melhorias e se tornou um dos maiores centros urbanos de Guarulhos. Mais do que um ponto no mapa, Pimentas é um lugar de histórias, encontros e possibilidades.
Obrigado por assistir a este vídeo. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Nos vemos em breve no próximo vídeo.